Estamos de volta com o Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Beijo para você, muito obrigada pela companhia. E ó, o ano começou com uma briga de peso na internet. Uma discussão familiar entre dois famosos para todo mundo ver, tá ali. Luana Piovani e Pedro Scooby. A gente separou um trechinho do start, né, da lavação de roupa suja, né? Quando a Luana Piovani, na segunda-feira, resolveu aí fazer um vídeo. A gente fez um resuminho para você entender. Rodou. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as 4, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não faz um turno de 12, 14, 16 horas. Então, quando ela sai às 4 da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho 8 da noite. Ele definiu um valor para comida, e aí o valor realmente faz jus ao que eu pago. E ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal. Essa polêmica toda foi na segunda-feira, quando a atriz então relatou que o surfista queria alterar o valor da pensão, como vocês ouviram ali, né? Após muita repercussão, o Pedro Scooby, que recentemente teve outro filho, resolveu responder aos ataques e se defender. Tá tudo na internet, tá, gente? Agora no Ver Mais nós vamos entender melhor a questão da pensão alimentícia. Eu recebo no estúdio a advogada Marielle Rodrigues, especialista em direito da família. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Prazer estar aqui contigo novamente. A Mari, que também, né, ela acompanha, né, o que os famosos, esses casos dos famosos na internet. Sim. Já esteve, inclusive, aqui falando de outra situação da Britney Spears, né? E Mari, você está acompanhando isso tudo, né? Estou por dentro de toda essa trama, essa novela da vida real que os famosos estão fazendo. Pois é, a primeira pergunta que eu faço a você, então, assim, ó, é legal expor situações como essa na internet? Né? A primeira pergunta, pode prejudicar, por exemplo, alguma das partes? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro que nós não podemos expor crianças e adolescentes ao ridículo ou situações que possam prejudicá-los emocionalmente. Isto porque eles são vulneráveis, eles não têm voz para se defender de uma maneira, né, clara, precisa de um responsável. No que nós vemos, a genitora, a responsável por eles, está de uma maneira muito grande os expondo na internet, o que por sua vez vai gerar, sim, desgaste emocional, tanto para esta mãe quanto para as crianças. Sim, mas o caso ali tem a outra questão da voz dela perante a causa. Sim. Mas só voltando a essa questão ali, por exemplo, então se o caso vai parar na justiça, ela fala ali no vídeo, eu não botei inteiro, mas ela fala no vídeo que lá em Portugal a mulher não é valorizada e nesse caso ela pode perder a guarda. Sim. Ela poderia aqui no Brasil também, por conta de uma exposição na internet, perder a guarda dos filhos? A exposição por si só não gera perda da guarda. Entretanto, se comprovado através de laudos periciais que quem são pessoas, né, designadas pelo juiz, peritas, psicólogas, psiquiatras, assistentes sociais, se comprovado que a exposição gerou dano à criança, pode sim existir a perda da guarda, mas ela por si só não é suficiente para uma perda. Sim, a Luana, no caso, ganha muitas apoiadoras, né, das mães solos, né? Sim. Que se dizem, é um movimento na internet, enfim, daí tem essa outra causa, né? No caso que a própria atriz fala. Sim. Né? No geral, como é que fica a questão da pensão alimentícia? Em quais situações são previstas, Mari? Então, a pensão alimentícia, ela é devida à criança ou ao adolescente e é sempre paga por quem a criança não reside. Por exemplo, a casa de referência das crianças, a casa que a criança mora é a da Luana Piovani. Sim. Então, o dever da pensão alimentícia cabe ao genitor, que neste caso é o Pedro Scooby, ao pagamento. Pelo que eu entendi, eles fizeram um acordo verbal e não existe uma homologação em juízo desta pensão alimentícia, o que vai gerar
conflitos demais. Inclusive, eu sempre digo, nunca façam um acordo de boca. Sempre formalizem com um profissional da advocacia da confiança, Sim. né, da pessoa. Naquele caso, a pensão alimentícia, ela está sendo paga ao Pedro pelo Pedro e assim deve ser. Né? E a guarda que ela fala compartilhada é um compartilhamento de responsabilidades com um equilíbrio de pagamento das despesas. Tem guarda alternada também, né? Sim. Qual seria a diferença da guarda compartilhada? A guarda alternada é um tipo de guarda que não é regulamentada no nosso país. Ah, sim. Esta guarda, ela existe assim em outros países, mas no nosso ordenamento jurídico é entendido que a falta de rotina prejudica Sim. as crianças. Sim. Porque a criança ficará 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E isso é um problema muito sério, porque acaba afetando o psicológico da criança. Isso são estudos que comprovam e a lei acompanha estes estudos. Sim. Então, existe a guarda compartilhada, onde a criança mora ou com o pai ou com a mãe, e existe, então, o compartilhamento de responsabilidades. Sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo lá no escritório para o cliente que me procura, para ele entender essa diferença. Por exemplo, a criança se machucou na escola e ambos têm a guarda, porque a guarda é compartilhada. Aí... Ambos podem ser convocados. É o contato de emergência. Exatamente. E resolver o problema lá no hospital, porque ambos têm a guarda. Sim, sim. Agora, vamos supor que essa guarda é a chamada unilateral, onde só a mãe tem a guarda. A escola não poderá ligar para o pai para resolver o problema, porque só a mãe possui essa responsabilidade legal. Quem é que tem direito à pensão alimentícia? Acho que tem muitas dúvidas. A criança tem uma certa idade, enfim, como é que é? Então, a pensão alimentícia ela é devida aos incapazes pela lei. Tá. O que seria isso? Criança e adolescente ou após até os 18 anos, comprovando que aquela criança e adolescente precisa destes alimentos para continuar se mantendo. Muito popular é o exemplo do adolescente que permanece estudando e é solteiro. Vai cursar uma universidade e precisa daqueles alimentos para poder dar continuidades aos estudos. A pensão também vale para, no caso de mulher, ex-esposa, é pensão alimentícia também, mulher grávida, enfim. Nesse caso, qual é a previsão? Que não é o caso deles ali especificamente, Sim, né? Exatamente. Tocasse no assunto perfeito, que é das grávidas. Muitas grávidas não sabem que têm o direito à pensão alimentícia. Nesse caso, quem está tendo direito é aquele bebezinho, né? O nascituro que a lei trata, que está ainda lá guardadinho, está lá no forno, mas ainda precisando de exames. Às vezes aquela mãe precisa tomar medicamentos especiais. Sim. E a lei chama esses alimentos, essa pensão alimentícia, de alimentos gravídicos. Então, ela pode procurar um profissional da advocacia e pôr, sim, os seus direitos validados para que possa receber. No caso, como é que é estipulado o valor? Ali a gente falou, a Luana e o Piovani, eles fizeram um acordo, daí agora ele quer pagar o que é justo. As crianças estão de férias com ele não quer mais pagar, porque... Enfim, mas a Luana expôs todo qual é a rotina dos filhos dela. Como é que é esse valor, como é que é estipulado? A pensão alimentícia ela é estipulada conforme a capacidade financeira daquele que paga a pensão e a necessidade daquela criança ou adolescente que recebe a pensão alimentícia. Então, nós temos aí 2 patamares a serem analisados. Primeiro, a capacidade financeira do Pedro Scooby, nesse caso concreto, e a necessidade das crianças que estão com a casa de referência da Luana Piovani, né? Para recebimento. Às vezes, como ela explicou, precisa de motorista para aula de skate, precisa pagar o professor de skate, precisa pagar um curso de inglês, enfim, são necessidades daquele contexto social das crianças, né? Que precisa daquele valor X. Ô Mari, como é que faz para começar a receber de forma que você falou, que você recomendou, né? Procurar um profissional, é o juiz que vai homologar? Isso mesmo, Gê, é o juiz que homologa. O advogado ou advogada que é procurado para esse tipo de situação vai colocar num papel, que nós chamamos de petição, todas as obrigações e deveres dos pais com os seus filhos. E eles tem que cumprir aquilo sob pena de, inclusive, prisão civil em relação ao inadimplemento da pensão alimentícia. Sendo assim, botando tudo no papel, leva para o juiz homologar e aquilo tem validade jurídica. A Luana Piovani, agora é uma opinião pessoal e não como advogada, está se desgastando emocionalmente e desgastando seus filhos. Pois é. Porque acaba ela não tendo esse documento que
que é necessário para requerer o que chamamos de execução, né? Aquela obrigação. E ela acaba se martirizando e não conseguindo o que ela deseja. Entendo a raiva dela e compartilho da indignação, si, né? da Porque causa. A gente sabe que tem muitas mulheres que são abandonadas, né? Sim. Eu queria saber se é verdade, Mari, que quem não paga aqui no Brasil, a pensão vai na cadeia na hora. Dizem que a única coisa que funciona, vai pra cadeia, é não pagar a pensão. É verdade? Realmente funciona a prisão civil em caso do inadimplemento da pensão alimentícia. E como que funciona? A partir do momento que você tem esse documento que eu estava explicando lá atrás, esse documento homologado pelo juiz, tendo esse documento, leva para o advogado e avisa: doutor, doutora, não pagou. Como fazer? Ele vai lá, faz um cálculo da dívida e pede a prisão civil em 3 dias. Ou seja, em 3 dias, se não paga, vai preso. Se no caso ele não é encontrado, pode passar para avó, para avô? Tem casos assim também? Existe esse tipo de caso, porém não necessariamente quando ele não é encontrado. É quando a gente prova que aquele genitor ou genitora não tem condições financeiras de pagar a pensão alimentícia. Uma vez não tendo condições financeiras de pagar a pensão alimentícia, aquele dever de alimentos de pagar a pensão vai para os avós. Se chama na lei alimentos avoengos. Um nome um pouquinho estranho, mas somente para dizer que é os avós agora, né, dos avós agora a responsabilidade de pagar, porque o pai ou a mãe não pode pagar. Gente, a Mari é ótima. A Mari volta sempre aqui, com certeza, para esses assuntos, né? Ela é uma baita advogada. Então, a gente vai aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Esperamos que todas as crianças, principalmente, fiquem bem, né? Todos fiquem bem aí nessa situação. Mari, foi um prazer. Feliz ano novo para você. Gente. Que muitas histórias sirvam aqui de lição para a gente também fazer com que a nossa audiência, né, o pessoal de casa, reflita e procure seus direitos. Sim, muito obrigada pelo convite. Feliz ano novo. Beijo no teu coração. Beijão. Beijo no coração de todo mundo aí de casa. E amanhã é dia de TBT, amanhã é quinta-feira, sexta-feira é aniversário de Cristina. O clima tá muito bom, semana tá ótima. Beijo, tchau.